Renato, normalmente fica na parte superior da tela, é um botãozinho de... Isso, parabéns. Tá gravando, não tá? Não. Bandeja normal. Não. Você clicou no REC vermelhinho? Cliquei. Ah, então deve estar gravando, né? Deixa eu... O meu também tá. Normalmente ele fica aí passando, mostrando que está gravando. Está gravando. Tá, então tá, vamos lá. Deixa eu voltar para a tela aqui. Aqui. Aqui, ó, vamos lá. Pode começar, gente? Será? Alô? Oi, Renato. Vamos lá. Pode começar. Por favor. O treinamento do PDCA, como eu disse no e-mail, o objetivo dele é você otimizar os resultados da empresa através da melhoria contínua e controle dos processos e dos produtos. Nessa página inicial aí, eu coloquei uma mensagem é um estrategista muito famoso que existiu no mundo, chama Peter Drucker, que fala: o maior benefício do treinamento não vem de aprender algo novo, mas de fazer melhor aquilo que já fazíamos bem. A gente vai falar no final sobre as dúvidas e as melhorias que cada setor já teve, um exemplo de melhoria de ações realizadas com sucesso. Oi? Vocês estão vendo a tela do som? Oi? Aumenta a tela do PowerPoint para ficar grandão. Melhorou? Isso, Melhorou? agora sim. Tá, então vamos lá. A apresentação vai ser bem sucinta. Na verdade, assim, eu vou explicar aqui o método PDCA, mas a gente vai ter reuniões posteriores para a gente tirar dúvidas mais a fundo. E a apresentação que eu estou fazendo aqui não é a apresentação que eu mandei para vocês por e-mail. Essa aqui está mais enxuta e, assim, é para vocês estudarem depois e a gente tirar as dúvidas. Os slides que eu fiz, que eu mandei para e-mail, são bem autoexplicativos, bem simples de compreensão. Então, assim, principalmente para os novatos, a gente vai falar rapidamente quem é a eficácia, qual que é o nosso propósito e nossos valores. Então, a eficácia nada mais é que o conjunto das qualidades de cada um de nós. Como vocês veem aí, ó, nós somos a liderança, tem cerca de 25 pessoas na liderança e cada um coordena uma equipe. E essa equipe é totalmente influenciada pelo que você transmite, pelos os valores que você tem enraizados da empresa. Então, essa tela aqui é para mostrar que nada adianta o André, ou a Elisângela, ou a Neila estar trabalhando bem se a Elissandra, por exemplo, não estivesse comprando bem na hora das compras, porque isso ia levar um preço para o cliente que a gente ia ficar fora da concorrência. Ou se não, por exemplo, o Thales não fazendo que a internet, a tecnologia funcione bem. Ou seja, é necessário que todos nós estejamos funcionando bem com uma engrenagem correta. E aí, como nós somos os líderes, e a gente que vai transmitir a cultura da empresa, eu queria falar, o próximo slide é sobre liderar. O que é liderar? Liderar é a capacidade de canalizar todo o potencial da equipe para os resultados, utilizando sempre a linguagem de administrador, aproveitando o que cada um tem de melhor e administrando os conflitos. Algumas características do líder, que são vocês, inspirar, trazer equilíbrio à equipe, despertar pessoas, ser um canal
ou seja, ouvir o colaborador, causar motivação, gerar valor para o negócio, que é o que sustenta a empresa, faz a gente crescer, ter novos colaboradores, expandir a nível nacional e preparar novos líderes para o futuro. Vamos para o próximo slide. O próximo slide é o nosso propósito. O propósito de qualquer empresa, ele se baseia-se em 3 fatores, que eu vou passar para o próximo slide. O primeiro é o porquê. Por que a gente existe? Na eficácia, porque a gente quer transformar e cuidar da vida dos nossos clientes. Mas de que forma? É através, levando saúde, beleza e bem-estar e alegria para e acompanhamento ainda, o ativo, né, que faz isso, o pós-venda, que é muito é uma característica diferenciada nossa. Tem alguns concorrentes que eles não acompanham o resultado, o cliente pós-venda. Então, é o porquê que é transformar a vida das pessoas, o como é levando saúde, beleza e bem-estar, e como, quer dizer, e o quê? O que nós somos? Nós somos uma das maiores redes de farmácia de manipulação de Minas Gerais, fundada em 1990. Somos líderes nacionais no segmento online, e aí a gente pode falar várias outras características. A gente tem 6 laboratórios, 9 farmacêuticas, a gente vende mais de 4.000 produtos. Então, esse é o que nós somos. Então, aqui é o resumo. O resumo do propósito é o quê? É a gente querer cuidar do cliente, transformar a vida do cliente, levando beleza, saúde e bem-estar. A gente nunca pode falar que a gente vende medicamento. O pessoal da ponta de vendas tem que falar, nosso objetivo é cuidar e transformar a vida dos clientes. A gente não está aqui só para vender um medicamento, a gente está levando saúde, beleza e bem-estar. E agora os valores. Os valores são 4 valores que a gente definiu, principalmente ano passado, com a vinda dos consultores de São Paulo. O primeiro valor é cuidar, ou seja, cuidar de você mesmo, cuidar do cliente, dos colaboradores que trabalham com você, sua equipe e da empresa em geral. O próximo valor é pertencer. Pertencer é você se sentir como se fosse uma parte da empresa mesmo. Eu trabalhei numa empresa americana que eu fui para os Estados Unidos fazer um treinamento de 2 semanas e tinha gente do mundo inteiro. E uma coisa que eles enfatizaram que tem a ver com esse valor pertencer, em inglês chama sense of belong. Sense of belong, que é sentimento de pertencimento. Então, tem o cuidar, tem o pertencer, e aí tem ainda mais o cuidar, pertencer. Agora, o crescer, que é fazer a empresa crescer. Ela é uma empresa focada em resultados, porque a gente não é uma ONG, então a gente busca resultados mesmo e sempre buscar melhorar, tanto a empresa como profissionalmente. E o último é o fazer acontecer, ou seja, se passar uma demanda para você ir até o final, não deixar a peteca cair, superar qualquer obstáculo, pedir ajuda para quem for, ou seja, ter resiliência, ter garra, persistência. E falando, antes de entrar um pouco no método PDCA, eu acho que é interessante falar em gestão. Só tem 2 slides. O que é gestão? Gestão é perseguir resultados, é você focar, pôr uma meta e falar assim, esse é o norte. Com qual objetivo? Para você sempre melhorar e padronizar os resultados com êxito. Então, o que você entende por foco em resultados? Focos em resultados são
medidas que têm impacto financeiro. Esse método PDCA, ele busca colocar através de indicadores de performance cada setor da empresa para que a gente veja em números se os resultados estão sendo alcançados. E aí aqui tem duas frases. Uma é do Falcone, que é um dos maiores líderes de PDCA, que ele fala que os indicadores são características numéricas sobre as quais é necessário exercer o controle. Ou seja, cada setor da empresa vai ter seus indicadores de performance que vão ser avaliados todo mês. A gente vai pegar os resultados dos indicadores todo mês e a gente vai verificar se está alcançando a meta ou não. Se estiver alcançando, a gente padroniza as ações que fizeram chegar à meta, e se não, a gente tem que rodar o PDCA novamente. E na frase de baixo, é do Ishikawa, ele é um cara do Oriente, que ele desenvolveu muito na área de qualidade, ferramentas de qualidade. Vocês estão ouvindo bem? Sim. Sim? Então tá. Vamos lá para o próximo. Então, vamos falar do método PDCA em si. Antes de falar do método do PDCA, eu vou explicar o que é um método. Um método, como você pode ver na imagem abaixo, é uma sequência, é uma lógica, é uma definição de etapas, de ações que você vai chegar de um ponto ao outro, é onde você quer chegar, só que com metodologia. Qual que é o objetivo dessa metodologia? É para você otimizar os resultados, ou seja, fazer aquela execução da tarefa com o menor recurso possível. Esse recurso pode ser tempo, pode ser pessoas, pode ser dinheiro. E aí, nesse exemplo aí da montanha, quando você não tem método, muito mais pessoas morrem, é muito mais trabalhoso, a eficácia é muito menor, poucas pessoas chegam até onde você quer alcançar. Aí, o próximo slide mostra o PDCA, que ele é um processo de melhoria contínua, que você vai rodar ele todas as vezes. Você tem uma situação atual, que é aqui no início do gráfico, e tem a meta onde você quer chegar. E aí, do lado, no eixo horizontal, é o tempo, ou seja, cada ano que passa, e no eixo vertical é o indicador, que é um indicador de performance, que é, por exemplo, um indicador que a gente pode falar é rejeição. A rejeição da loja não tá boa, tá? Por exemplo, 25% de rejeição, ou seja, de cada 10 pessoas que entram na empresa, 2,5 não compram. Então, rodando o PDCA, o objetivo é melhorar o resultado do indicador à medida que o tempo passe. E aí mostra o PDCA sendo girado todas as vezes, várias vezes, porque o plano de ação muitas vezes não é perfeito. Então, tem que refazê-lo sistematicamente. Então, o PDCA é o caminho para atingir essas metas, aonde você está e aonde você quer chegar. Então, quais são os objetivos do PDCA? Atingir metas, resolução de problemas, aumentar a confiabilidade, garantir padronização e obter melhorias. Então, o que é o método PDCA? Ele corresponde à sequência lógica de ações necessárias para garantir o atingimento de uma meta ou solução de um problema. Como vocês podem ver, são 4 etapas, que é o P, o D, o C e o A. São siglas em inglês, mas são muito simples a tradução. O P é o planejamento, que é onde você identifica a meta e você analisa as causas e define um plano de ação para que essa meta seja alcançada. O próximo estágio é o D, que é de do, que a palavra em inglês chama do, que é executar, que é o quê? Você executar o plano de ação. Depois que você executa o plano de ação, vem para a próxima fase, que é o C, que é o check,
que é verificar se as ações, os resultados das ações, ou seja, você vai comparar os valores alcançados com as ações realizadas com a meta. E aí vem para o quarto ponto, que é o A, que é o ACT, que é o de atuar. Qual é o objetivo desse último ponto, dessa última fase? É as ações que tiveram êxito, você vai padronizá-las. E as ações que não tiveram êxito, ou seja, que não fez a meta ser alcançada, você vai refazer o plano de ação, ou seja, você vai girar o PDCA. Então, aqui no próximo slide, mostra mais detalhado cada etapa do PDCA. Por exemplo, o P aqui, você primeiro identifica o problema, por exemplo, faturamento da loja está abaixo. E aí você começa a estudar isso, identificar as causas, até montar o plano de ação. Aí o próximo passo é a execução, você realiza treinamentos nos colaboradores para que essa execução seja bem feita. O próximo passo, que é o C, você verifica os resultados das ações. E o último passo, que é o A, que você implementa ações corretivas, ou seja, ações corretivas são ações para atualizar a ação atual, você refazê-las. E as ações que tiveram êxito, você padroniza. Então, aqui tem outro slide que mostra mais detalhado também o PDCA. Você pode ver, é bem simples assim, a explicação. O P, você identifica as oportunidades, a meta, e faz um plano de ação. Para as ações que são simples, você já executa, que é ver e agir. No D aqui, que é o verdinho, você treina os envolvidos, executa as ações. Bom, o C e o A aqui eu já expliquei também, vamos passar para os próximos slides aqui. Então, vamos lá. Vou falar mais detalhadamente de cada etapa do PDCA. O primeiro ponto do P, que é do planejar, você tem que ter uma meta muito clara, muito bem definida para o setor ou para a loja. E o que é uma meta? Uma meta é aonde queremos chegar. Ela tem que ter uma pessoa responsável, uma pessoa claramente definida e comprometida com a realização daquela meta. E ela tem que ser rigorosamente perseguida e ela precisa de ter um objetivo, um prazo e um valor. Como que funciona isso, objetivo, prazo e valor? O objetivo é o que você quer fazer. Tem um exemplo aqui, ó, reduzir o número de horas extras da área. Qual o valor? De 539 horas por mês para 391. Em que prazo? Ou seja, até quando que tem que ser concluído essa meta? Aqui no exemplo, até dezembro de 2011, por exemplo. Então, a meta tem que ter um objetivo, um valor numérico aonde você quer chegar e definir até quando você vai alcançá-la. Assim que você definir uma meta, você vai ter que estruturar um plano de ação. Nesse slide aqui mostra quais passos que a gente tem que executar para que a gente monte um plano de ação com clareza e que seja assertivo para o alcance da meta. Então, esses 4 passos são 4 ferramentas de qualidade. O primeiro passo é a brainstorm, que é o quê? É um toró de parpite, como o pessoal fala, que é uma chuva de tempestade de ideias. Que você forma um grupo bem heterogêneo, com pessoas de diferentes setores, para que deem opiniões, e essas opiniões têm que ser respeitadas, todas elas, porque num passo seguinte a gente vai priorizar as causas que fazem que a gente não está alcançando a meta atualmente. Aí tem essa elaboração de diagrama de causa e efeito, que você identifica as causas principais,
tem a ferramenta dos 5 porquês, eu vou passar nos próximos slides, as ferramentas dos 5 porquês que você começa a questionar por que a situação não está legal, para a gente identificar qual que é a causa principal. E, por fim, a gente prioriza as causas que não são, que são as mais relevantes para que a meta seja alcançada. Então, vamos passar aqui, ó. O brainstorm. O que é o brainstorm? O brainstorm nada mais é do que uma dinâmica de grupo em que as pessoas, de forma organizada e com oportunidades iguais, fazem um esforço mental para opinar sobre determinado assunto. Quais são as regras? Quais são os comportamentos que ajudam a gerar ideias no brainstorm? Não vale críticas, você tem que ouvir sem preconceitos, você tem que suspender pré-julgamentos, você tem que respeitar as diferentes opiniões, apresentar o maior número de ideias e não ter receio dessas ideias, pensar de forma flexível e ser ousado nas sugestões. O diagrama de causa e efeito, aqui você define como que funciona. Você define um problema, ou seja, vamos dar um exemplo, uma loja está com um lucro negativo, ou seja, ela está dando prejuízo, ela não está chegando nem no ponto de equilíbrio. É uma situação que não pode existir. E aí você começa a avaliar por vários ângulos por que não está alcançando essa meta, que é o quê? Qual que seria a meta? A loja lucra no positivo. Aí você começa a pensar quais são as causas principais. Você pode imaginar, porque a rejeição está alta, ou porque as consultoras de vendas estão mal instruídas, mal treinadas, ou se não, porque a representação não está legal, os representantes não estão chegando nos médios com eficácia. E por aí vai. Então, o diagrama de causa e efeito é para você identificar as causas principais, as primárias, que levam ao efeito que é o problema, que é a loja não está lucrativa. Os 5 porquês, aqui tem um exemplo, fala assim, o transporte se atrasou para entrega. Aí você pergunta, por quê? Porque o automóvel não dá partida. Por que o automóvel não dá batida? Porque a bateria está sem carga. E por que a bateria está sem carga? Porque o veículo ficou a noite inteira com as luzes acesas. E por que ficou acesa? Porque o motorista esqueceu de desligar o farol ao estacionar. E por que ele esqueceu de desligar o farol? Porque ele saiu apressado, sem verificar o painel. Ou seja, a causa é a bateria do automóvel sem carga. E qual que é a solução? Que seria a ação, né? É um mecanismo à prova de falhas que aí faria que ia ter um desligamento automático das luzes ao remover a chave. Ou seja, essa é a ferramenta dos 5 porquês, que você vai fazendo, perguntando por quê, até achar a causa principal. E, por fim, você prioriza, essas causas com o número 1, 3 ou 5. A gente vai listar as causas que a gente identificou no brainstorm, nessas outras ferramentas. Você vai listar as causas que fazem não alcançar a meta. E aí você vai quantitativamente, você vai atribuir um número de 1, 3 ou 5, ou seja, 5 é se essa causa tem um impacto forte para o resultado, e 1 se essa causa tem baixo impacto. E aí, cada pessoa do grupo, do brainstorm, vai avaliar de 1, 3 ou 5, e depois a gente vai somar os resultados de cada causa, das notas que cada pessoa colocou, e a gente vai priorizar as causas mais fortes,
que impactam mais forte. E se priorizando, a gente vai conseguir definir o plano de ação. E aí entra no plano de ação. O que é o plano de ação? É um conjunto de ações para alcançar as metas. E esse plano de ação ele vai eliminar as causas fundamentais dos problemas, que são as causas que a gente levantou antes. O plano de ação, aqui está falando alguns pontos, eles devem, por exemplo, eles devem atacar as causas fundamentais e não somente os sintomas. Elas têm que ser consistentes, bem distribuídas ao longo do período. Tem que estar bem distribuída entre os responsáveis e as ações têm que ser viáveis, executáveis e suficientes para alcance de resultados. O plano de ação, o normal, é utilizar a ferramenta 5W2H, que é o que, quem, quando, onde, por quê, como e quanto custa. Só que para a gente aqui da Eficácia, a gente vai fazer um plano de ação mais simples, que é somente o que é a ação que tem que ser tomada, por exemplo, realizar treinamento nas consultoras. Quem que é o responsável e quando que é o prazo que vai finalizá-la. O próximo passo, depois de feito o plano de ação, é a execução do plano de ação. Na execução, você pode ser necessário treinar as pessoas e assegurar a execução das ações, ajudando o grupo com os recursos necessários. O plano de ação ele tem que ser divulgado a todos os envolvidos, tem que ver se tem comprometimento entre todas as partes, ela tem que ser controlada de acordo com o prazo e tem que registrar os desvios ocorridos na execução do plano de ação para fazer planos contingenciais, que é o último ponto do PDCA, que é você refazer o plano de ação. O próximo passo é o C, que é o check, que é a verificação dos resultados e das ações. Que você pode fazer isso por um gráfico de gestão à vista, que vai ter faróis falando se está alcançado, se está intermediário ou se está muito ruim. Aí aqui, vocês estão vendo esse slide com os indicadores? Alô? Alô? Eu estou aqui. Oi, estou escutando. Então, eu também estou escutando. Então, tá bom. Esse slide Sim, com indicadores... Eu Esse slide com indicadores, cada setor tem os seus indicadores de controle, que são os indicadores de performance. Aí tem a meta que tem que ser alcançada do indicador, o resultado alcançado, a porcentagem que você conseguiu alcançar e tem um farol, por exemplo, vermelho, verde ou amarelo. Vermelho em vermelho, na cor vermelha, o verde e o amarelo. O vermelho quer dizer que sua meta está, o que você alcançou da meta está abaixo de 70%, ou seja, é necessário fazer um plano de ação de imediato. E esses resultados aqui a gente vai mandar todo mês para cá, individualizado por setor, e a gente vai girar o PDCA sempre para ver se esses resultados estão alcançando. E se não estiver alcançando, vai ter que refazer o plano de ação. Se os resultados estiverem sendo alcançados, só padroniza as ações com êxito. Bom, na verificação dos resultados, a gente se pergunta se as ações planejadas foram executadas, pergunta se precisa de novas ações, ou se precisa de uma nova análise, que é fazer o brainstorming de novo, o diagrama de causa e efeito, para ver se alcança a meta. E sobre o acompanhamento das ações, verificar se tem ação atrasada,
quais providências devem ou já foram tomadas, reprogramar a data de conclusão e verificar se está sendo feita adequadamente as ações. Bom, nesse slide é mais simples, depois vocês dão uma lida. E o último estágio é o ACT, que é o atuar. O que a gente tem que fazer nesse estágio? A gente tem que verificar. Eu vou colocar no slide, esse slide aqui, ó. Você verifica se os resultados foram atingidos. Se sim, você padroniza. Por quê? Porque o PDCA é um método de melhoria contínua. Ou seja, as ações com êxito, você padroniza para que o próximo mês, próximo período, você alcance resultados novamente. E se os resultados não forem atingidos, você vai ter que analisar as causas de novo para tomar ações corretivas. Ou seja, você vai rodar o PDCA novamente. Como tá bem simples nesse slide. Então, aqui, esse slide aqui é as ações que tiveram êxito, você vai padronizar, e aqui, quando a meta não foi alcançada, pode ser por 2 motivos. Ou a ação que a gente propôs, ela não bloqueia a causa do problema, que é você não alcançar, por exemplo, lucro positivo na loja, ou a ação não foi realizada. E por que o PDCA tem que sempre se repetir? Porque não existe um plano perfeito. Por mais que a gente se desdobre e tente executar um plano de ação perfeito, ele não vai ser 100%. Então, a gente tem que estar sempre revisando. Aqui fala de um relatório, chama de 3 gerações, que você... Peraí, que tinha gente querendo entrar aqui. Esse relatório, você anota o passado, o que foi planejado, no presente você escreve o que foi executado e os resultados e os pontos problemáticos. E o futuro você propõe como que você vai resolver a situação. Vamos lá. Bom, o método PDCA basicamente é isso. Então, é assim, você tem uma meta, você fazer um plano de ação, você executar com treinamentos e executar as ações, você verificar os resultados e aí, no último ponto, você padroniza as ações com êxito e refaz os planos de ações para ter uma melhoria contínua. Aí, observações aqui que eu coloquei, que é preciso girar o PDCA periodicamente para atingir a meta e ter melhoria contínua, e o que não se mede, não se gerencia, ou seja, tem que ter indicadores numéricos de cada setor da empresa para ter um gerenciamento eficaz. E, assim, uma coisa que eu queria falar é que cada pessoa, cada líder tem um setor, uma loja para cuidar. E se a gente vai validar semana que vem os indicadores de cada setor. A gente já fez uma proposta, a gente já mandou por e-mail os resultados de agosto, mas a gente vai validar ainda se vocês querem colocar algum indicador novo. E assim, assim que definir e validar os indicadores de performance, todo mês a gente vai mandar os resultados. Se os seus resultados estiverem sendo satisfatórios, você pode despreocupar, que você vai falar assim, pô, a empresa está vendo que eu estou realizando um bom trabalho. Então, os próximos passos cada líder vai validar, incluirá indicadores do seu setor, que vai ser uma reunião presencial com o André, Elisângela, eu e a Paula. Eu vou mandar outro passo, eu vou mandar os resultados de setembro até dia 10 de outubro, e provavelmente semana que vem a gente vai fazer reuniões de plano de ação para as metas não alcançadas,
dos resultados de agosto que eu já enviei. E conclusão, qual que é a conclusão do método PDCA? Ele é um método para atingir metas, resolver problemas, traz confiabilidade, melhoria e padronização, é um processo contínuo de aprendizado. Ele só funciona se tiver aplicação repetitiva do PDCA, ou seja, girar o ciclo. Ele visa também reduzir custos, aumentar a produtividade, e mesmo que os processos já sejam satisfatórios, eles são passíveis de melhoria, porque tudo dá para evoluir, dá para melhorar. E aqui eu coloquei só alguns slides de reflexão, que não podemos esperar melhores resultados fazendo da mesma forma que sempre fizemos. O outro aqui, que toda insatisfação gera atitudes de mudança. Como vocês estão vendo aí, o peixinho pulando de um aquário para o outro. Aqui são duas mensagens do Ayrton Senna, que, igual a Alessandra, ontem eu estava conversando com ela estava preocupada com o setor da empresa, e eu falei com ela assim, tudo que vem para nós é porque nós somos capazes de resolver. Então, isso lembra um pouco esse slide aí, que a gente acreditar que tem uma força maior nos guiando, né? E aqui, quando penso que cheguei ao meu limite, descubro que tenho forças para ir além. Alguém já ouviu falar sobre Napoleão Hill? Alô? Alô? Eu estou lendo o texto aqui. O Napoleão Hill, aqui é um poema que ele fez, e aqui são leis de sucesso que ele fez. Esse Napoleão Hill, ele foi contratado por ficar mais de 2 ou 3 anos estudando as pessoas mais ricas do mundo. E aí ele percebeu que eles tinham características em comum. Eu não vou passar um por um. Eu não vou passar um por um, mas eu vou mandar na apresentação final depois por e-mail atualizada, e eu acho que é interessante vocês darem uma lida nisso. Algumas características emocionais de líderes que eu procurei, que eu ouvi do Guilherme Chantol, da XP, além de liderança, a gente tem que focar em ter obstinação, resiliência, foco, capacidade de aprender rápida, postura construtiva, otimismo, ousadia e, principalmente, humildade intelectual. Eu acho que essas são as novas características que o mercado de trabalho está exigindo, além de uma graduação em tal lugar, mas sim essas características emocionais. E aqui finaliza, aqui é meu contato, que todo mundo já tem meu WhatsApp, meu e-mail. Eu agradeço vocês estarem aqui comigo, e agora eu estou aberto para dúvidas e para ouvir as melhorias dos seus setores. Alguém quer falar alguma dúvida ou falar as melhorias do seu setor? Elisângela? A Fran vai falar. Quem? A Franciele. Pronto. Marina, não fala você, Marina. Alguém tem que falar. Precisa falar que nós não fizemos nenhuma melhoria, que eu vou chorar. Renato, a gente tem sim a melhoria aqui na Bernardo Monteiro, que a gente está com um acompanhamento maior de farmacêutico, né? Tem o Marco, tem a Mariana, então isso está ajudando bastante na questão de um acompanhamento tanto nas vendas quanto no laboratório, que está ajudando muito. E só aproveitando a oportunidade, porque eu mandei um e-mail ontem que eu acho que o objetivo das vendas para todas as lojas
é a gente tentar não parar muito tempo para resolver problemas, para a gente ter mais tempo para o cliente, finalizar mais vendas e atender o cliente com mais agilidade, né? Então, eu mandei um e-mail para as lojas específicas para mandar para mim alguns exemplos que está causando esse impacto com os clientes. A gente está demorando muito a atender o cliente. Então, eu estou aguardando as respostas que eu não recebi. Eu recebi só de uma loja até agora. Então, eu preciso realmente disso para a gente trabalhar e ter um resultado melhor no final. Eu acho que quanto menos tempo a gente gastar com o cliente resolvendo alguns problemas, mais tempo a gente vai ter para mais vendas e mais tempo a gente vai ter para procurar mais clientes. Então, eu como trabalho em loja, e eu acredito que isso acontece em todas as lojas, a gente para muito tempo para resolver problemas. A gente para muito tempo para achar um cadastro de um cliente. Então, são coisas que a gente vai ter que resumir numa coisa só para tentar resolver, para ter mais agilidade no atendimento. Então, eu estou esperando realmente a resposta de todas as lojas que eu não recebi ainda para a gente tentar resolver isso, tá bom? Interessante. Obrigado, Ana Paula. Nada. Neila, a Neila está aí? A Neila é comunicadora. A Neila não saiu, não saiu? Não, a Neila está aí. Alguém quer falar? Não, eu estou aqui. Neila, você quer falar alguma melhoria do site? Alguma ação que vocês tomaram aí? Que Então, as consultoras de vendas, elas receberam da Rafael o planejamento feito, né? As metas até dezembro. Então, constantemente, a gente conversa com elas, né, diariamente, a importância de atingir a meta, porque as meninas conseguem ultrapassar 20 mil para estar fazendo, e quem consegue atingir a meta 5 dias antes do mês fechar, consegue ajudar as outras colegas. Mas hoje os indicadores do site não são muito bons, porque acabam que os clientes estão realmente chateados, porque o site está entregando coisas atrasadas, muito atrasadas. A nota no Reclame Aqui, ela baixou, comparando com o ano passado, que a nota era 8, ela já está 6,2, ela está no vermelho, é um péssimo indicador, porque o Reclame Aqui, ele é a vitrine para a loja do site. No Ibit, a gente já estava com o selo ouro. A gente regrediu nessa pandemia para o prata, agora retornou para o ouro, mas não se chega ao diamante, porque falta uma única métrica que tem lá, que é entregar com o prazo correto. A gente não consegue fazer, que é a probabilidade do cliente voltar a comprar. Então, assim, o site, ele está, esse ano de 2020, numa montanha-russa. Ele equaliza num lugar, despenca no outro, equaliza em um, despenca em outro. Mas a gente está tentando ajustar nas coisas, mas eu acho que primeiro precisa, para se ajustar, de ter em mãos, né, todo esse processo novo da Bernardo Monteiro, principalmente, e também da Curitiba, que precisa da reformulação da área de produção mesmo, de contar com equipamentos novos, equipamentos mais que facilitam o trabalho do pessoal da produção, para poder bater essas métricas da ponta do consumidor. Então, enquanto precisamos ajustar dentro da casa para que a fachada fique bonitinha para todo mundo que passe ver primeiro. Tá, entendi. Tá. Gente, vamos fazer o seguinte, já passou mais de 30 minutos da reunião. Eu conversei com o André, porque assim, vocês são líderes e não dá para a gente ficar muito tempo durante o horário comercial se reunindo. Então, assim, a ideia é a gente ter uma reunião dessa uma vez por semana, de 30 minutos apenas. E hoje, por exemplo, a gente falou sobre o método PDCA. Vai ter reuniões depois com a revisão do plano de ação e vai ter a reunião para definição dos indicadores de cada setor, validação dos setores. E, se precisar, a gente faz novas reuniões para falar do PDCA ou mesmo novos temas.
Pode ser assim? Pode. E aí, Renato? Sim. Então tá jóia, gente. Obrigado. Eu vou mandar a apresentação atualizada e qualquer dúvida vocês podem me ligar. Eu agradeço pelo tempo aí comigo hoje, viu? Obrigada, Renato, pelo convite. Foi um prazer. Obrigada, Renato. Tchau, gente. Abraço. Bom trabalho. Tchau, tchau. Tchau. Tem uma quantidade? Esse é daqui. O branco é pra lá. Não, mas você não gosta.